Olá pessoal, meu nome é Carolina e eu sou estudante de pós-graduação da Unesp de Botucatu. Hoje eu estou aqui para explicar um pouco para vocês sobre análise de solo. Então, de uma forma simples de falar, a análise de solo é como a gente fosse ao médico. O médico pedisse para nós alguns exames de sangue e nesses exames irá vir os nutrientes, as vitaminas que nós temos no nosso corpo, o que está em deficiência, que a gente precisa fazer a reposição. E no solo é a mesma coisa. Quando nós fazemos a coleta do solo, a gente faz uma amostragem da parte superior do solo, da camada superior e da camada inferior. Na prática, será mostrado posteriormente a esse vídeo. E assim, com os resultados, vem uma tabela e vem todos os resultados específicos de cada nutriente. Então, quantidade de nitrogênio, de potássio, de fósforo, que são os macronutrientes, que a demanda é maior no solo, e os micronutrientes, que são demandados em menores quantidades na plantação. E dependendo da cultura do produtor, ele vai ter um manejo adequado da quantidade que ele tem que pôr de cada nutriente, dependendo do solo que ele tem na propriedade, e também ele vai saber corrigir a acidez do solo, porque vem também o nível, quantidade, como que está o pH desse solo, se ele está ácido ou básico. E se ele estiver ácido, a gente tem como corrigir, como calcário, por exemplo. Existem diversos corretivos de solo, diversos adubos nitrogenados, fosfatados, potássicos, diversos fertilizantes minerais. E também a gente consegue ter um controle maior, fazer previamente um controle para que a gente não tenha problemas na nossa produção com algumas doenças, com fungos e tudo mais. Então isso é muito importante que a gente faça antes da gente implantar a nossa cultura. E outra dúvida que surge, é de quanto em quanto tempo eu tenho que refazer essa análise de solo. É muito importante que essa análise seja feita anualmente, o produtor saber se está tudo bem. Se não houver necessidade, se estiver tudo ok, é importante que cada safra, pelo menos, seja feita, então, tá bom? Fico por aqui agora e passo para os meus colegas seguintes as próximas informações para vocês. Olá, meu nome é Jéssica, eu sou engenheira agrônoma. Nós somos dos cursos de pós-graduação da Unesp de Botucatu e nós vamos falar um pouco sobre os equipamentos necessários agora para fazer uma coleta de solo para fins de fertilidade. Os principais equipamentos que a gente vai precisar para fazer uma coleta são uma enxada, um balde, o trado ou uma pá de corte ou até mesmo um enxadão, se o senhor não tiver nenhum ou a senhora não tiver nenhum equipamento desses em sua propriedade. Bom, a primeira coisa que nós faremos é dividir nossa área em talhões homogêneos ou áreas iguais e escolher a área que a gente vai plantar. A partir disso, escolhida a área que a gente vai plantar, vamos fazer a demarcação dos pontos que vamos fazer a coleta do solo. Para isso a gente vai fazer uma demonstração bem exemplificada. Nós andamos em zigue-zague dentro da área escolhida e a partir disso coletamos o solo. O primeiro passo para a gente fazer a coleta do solo é tentar limpar a área para que quando a gente for fazer a coleta com o trado não vir nenhum material vegetal ou qualquer outra coisa que possa interferir nesse solo na hora que a gente for levar ele para o laboratório para fazer análise química. Então o nosso companheiro Alisson aqui está fazendo uma demonstração de como seria a limpeza, no caso com a enxada, mas tem outros materiais também que dá para fazer essa limpeza dessa área para a gente fazer a coleta adequada. Nós vamos limpar sempre o solo da região que a gente vai coletar, a gente tira sempre a camada que está em cima para não ter a contaminação. Então a gente vê que a gente tirou uma boa parte aqui do solo, não tanto para não prejudicar a amostra, mas a região ficou limpa. E a partir de agora a gente vai começar a coletar o solo. Nós podemos coletar com trado holandês, que está na mão do Renato, ou até mesmo com uma pá de corte. Caso o senhor não tenha ou a senhora não tenha, a gente pode coletar com a enxada, com cuidado para pegar sempre um ponto correto. O correto é você nunca entortar o tronco na hora de rodar o trado, para que o solo venha sempre da mesma camada, ou seja, de 0 a 20 do mesmo buraco,
e não da camada ao entorno do trado. Bom, essa é a amostra tirada com trado holandês. A partir do momento que a gente tira a amostra de solo, a gente tira todo o excesso que tem em torno do trado, para que não tenha contaminação do solo ao lado. Vira aqui, por favor. E essa é a amostra que a gente vai coletar. O certo é a gente coletar até a boca do trado. E após isso a gente coloca dentro do balde. Nós vamos fazer isso mais 9 vezes na nossa área, que a gente vai dividir igualmente. E após isso a gente vai misturar todas as amostras que a gente coletar, a gente coloca no balde. Se o senhor for utilizar uma pá de corte, eu recomendo que tente não mexê-la muito e sempre arrancar no mesmo lugar o solo, sem mexer muito a pá. Você vai pisar em cima dela, assim como o Alisson está fazendo, e levantar o solo. Esse solo que levantar na pá é o que o senhor coloca dentro do balde. Nesse trecho do vídeo, a gente pode ver o Renato e a Jéssica procedendo com a coleta de solo. Nesse caso, eles andam em zigue-zague, que é a forma correta de fazer a coleta. Dessa forma, a gente garante que a nossa amostra seja bem representativa. Bom, após a nossa coleta, nós coletamos 10 pontos na área que a gente escolheu. Colocamos todo o solo que a gente coletou num balde. Isso se chama amostra composta, onde a gente coloca todas as amostras da nossa área dentro de um balde e mistura bem até ficar bem misturadinho. Não pode ficar nenhuma pedra, nenhum torrão que fala, né? A gente mistura bem nosso solo, porque isso vai virar uma amostra só, chamada amostra simples. A partir disso, depois que a gente mistura bem o solo, nós pegamos sacos plásticos mesmo para armazenar e a gente coloca mais ou menos 500 gramas de solo dentro do saco plástico e fecha bem para não acontecer nenhuma contaminação. E após isso a gente leva essa amostra para o laboratório. E está feita a nossa amostragem de solo. Isso foi para uma área. Caso eu queira ir para outra área que nós separamos igualmente, são mais 10 amostras que a gente coloca no balde, mistura novamente, faz todo esse processo e leva para o laboratório novamente. E sempre surge aquela curiosidade: o que será que acontece com as nossas amostras quando a gente as leva para o laboratório? Então, primeiramente, as nossas amostras são deixadas no centro de recepção. Lá, é muito importante que a gente identifique as nossas amostras para que elas não se percam entre tantas outras que passam pela rotina do laboratório. Após identificadas, elas são então acondicionadas e vão esperar até o momento oportuno para serem analisadas. As amostras, então, são levadas ao preparo de solo, onde elas serão secas e passadas por uma peneira, ficando bem homogêneas. Após essa etapa, elas serão levadas ao laboratório de fertilidade do solo, onde serão analisadas.